Fala galera, eu sou Leonardo Ávila, sejam bem-vindos para mais um Papo de Gremista. Chegamos para mais uns Histórias do Torcedor. Hoje aqui estamos com o Paulinho Ortiz, nosso segundo convidado aqui do canal Papo de Gremista. Vamos falar um pouco sobre Grêmio, sobre o que ele acha dessa situação atual do Grêmio, sobre algumas coisas de histórias dele com o Grêmio. Vamos fazer a primeira pergunta então, o que tu tá achando dessa atual situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro e em todo o ano do Tricolor? Complicado, né? Uma pergunta difícil de responder, Bozeco. Primeiramente, para quem está nos assistindo, quero deixar um salve aos gremistas, né, de Quaraí, não só de Quaraí, como do estado, do Brasil e do mundo, que a gente sabe que tem gremistas hoje espalhados em todos os cantos do mundo. É verdade. Essa situação aí é bastante complicada, é um momento difícil que eu acho que nenhum torcedor gostaria, né, de estar vivendo. Começou bem, o ano, eu acho que com o Campeonato Gaúcho ali dava sinais que o Grêmio faria um grande 2021, mas ao longo, né, do tempo, com a passagem dos campeonatos, principalmente com o término do Campeonato Gaúcho e com a troca de treinador ali, começou a complicar a situação, né? A gente começou a ver algumas deficiências, principalmente no elenco, né? A carência de alguns jogadores, e aí começou a gerar toda essa situação que a gente está vendo e vivendo hoje, né? Eu acho que até mesmo os próprios jogadores e dirigentes se acomodaram naquela que a qualquer momento poderiam sair dessa situação, e o que a gente está vendo é que isso está se prolongando, né, Bozeca? Essa situação aí já está ficando difícil, e se deixar assim, vai chegar um momento que ela vai se tornar irreversível, né? Então é bem complicada essa situação do Grêmio. A vitória de ontem sobre o Cuiabá foi importante, jogo atrasado, era uma vitória, era um jogo essencial, a vitória era muito importante, aconteceu. Agora o Grêmio continua com um jogo a menos, um jogo complicado também contra o Flamengo, mas sim, caso, né, de vitória nesse jogo atrasado que ainda não tem data para ser disputado, o Grêmio passa a somar o mesmo número de pontos com aquelas equipes que estão ali, né, saindo já do Z4, mas por enquanto é bem complicada essa situação mesmo. Eu também concordo contigo. Tu não acha que o Grêmio demorou um pouco? Acho que tá até demorando até agora para entender que aquele futebol que a gente tinha de toque, de movimentação acabou, e agora vai voltar aquele velho Grêmio de marcação e tentar por uma bola, ou aquele futebol feio que a gente sabe que o Grêmio sempre jogou, entre aspas, né, um futebol feio, mas sempre foi competitivo. E teve esses anos aí que mudou o futebol, fez um toque de bola mais objetivo e chegava mais fácil no gol no gol do adversário. Já voltou, né, o Grêmio, esse Grêmio que a gente pode dizer que era aquele Grêmio mais sangue, mais raça, copeiro, né? Mais copeiro. Esse Grêmio já voltou. O que a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Cuiabá ontem foi nada de futebol, talvez mais vontade, mais empenho do que o próprio futebol, né? O que a gente via antes, naquele Grêmio que encantou parte dos torcedores, né, ou todos os torcedores, um Grêmio envolvente, um Grêmio com troca de passes, né, troca de tabelas envolventes. A gente via um meio campo bem encaixado, né, com jogadores que faziam esse meio campo andar, e esse futebol ser envolvente, que era no caso o Maicon, depois teve o Arthur, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, até o próprio Matheus Henrique, que saiu agora, também teve um momento que ele fazia parte desse meio ali envolvente do Grêmio, né? Uma engrenagem, podemos dizer assim, acertou a palavra, né? E outros jogadores, né? Mas a partir daí a gente já não... Quando saíram algumas peças, a gente já não viu mais esse Grêmio, e agora eu acho que então já a gente não vai ver um Grêmio assim, né? Porque até mesmo o treinador, ele não tem um esquema que proporcione isso, e também ele não tem, como é que eu posso dizer? Peças. Não é peças, não é do Filipão fazer esse tipo de jogo, né? Podem xingar, ficar bravo comigo, achando que o Grêmio tem que pensar diferente. Pode pensar diferente, mas nesse momento eu, como técnico, penso assim.
A gente vê que esse jogo de toque, de passes rápidos, envolventes, é mais de treinadores que, digamos, que optam pelo futebol mais moderno, né, mais atual. Até mesmo o Renato, a gente fala do Renato, ou muitos falavam do Renato, eu nunca falei do Renato, que diziam que ele era um treinador que não treinava, que só fazia rachão, mas a gente, quando via o Grêmio do Renato entrando em campo, era um Grêmio bem envolvente, um Grêmio com troca de passes rápidos, envolventes, e eu acho que era o que ele pedia e era o que ele gostava de ver dos jogadores dentro de campo. Já que a gente tocou agora na parte dos técnicos, o que tu acha aí desses técnicos que passaram nesses últimos anos aí, que foi o Renato, o Thiago Nunes e agora por último o Felipão? Cara, o Renato é ídolo. O Renato, pra mim, assim, o Renato foi o que melhor teve no Grêmio nesses últimos anos. A gente sabe que ele tem um carinho, né? A torcida tem um carinho muito grande por ele, e embora não estivesse em um grande momento com a equipe já no final da sua passagem pelo Grêmio, esse carinho que o torcedor tem com ele não vai deixar de ter, né? O Renato saiu grande do Grêmio e em um possível retorno ele retornará grande também, né? O Thiago Nunes foi a maior decepção. O Thiago Nunes é um treinador que teve uma boa passagem pelo Atlético, depois também não conseguiu dar continuidade no trabalho lá no Corinthians, e no Grêmio ele terminou de afundar, né? Teve uma arrancada na Sul-Americana, ali até mesmo no final do Campeonato Gaúcho, ganhando o título, inclusive, em cima do maior rival, mas depois, com a eliminação na Sul-Americana, com esse início, digamos que traumático nesse Campeonato Brasileiro aí, decepcionou bastante, né? E era uma aposta do torcedor, era o nome que todos pediam, todos queriam, e não deu certo, né? Felipão é o Felipão, né? O Felipão é o treinador que todos sabem, todos já conhecem, a gente já falou aqui que esse futebol que o Grêmio tá jogando aí é o futebol do Felipão. É o tipo de jogo, o estilo de jogo que o Felipão gosta, né? É o que ele aplica, o que ele ensina, e é isso aí, a gente não vai ver muita coisa além disso, né? Talvez agora com os reforços que estão chegando, o Campas, chegou também o Borja, que já tá dando resultado, fez 2 gols nos últimos 2 jogos, de pênalti, mas ele fez, né? Porque embora seja gols de pênalti, tem que ter muita categoria, muito sangue frio, assim, pra marcar. Tem muitos que erram, né? Tem muitos que erram. O Diego Souza mesmo estava errando gols de pênalti nas partidas, nas oportunidades que ele tinha de marcar de pênalti, então ele estava errando. Jean-Pierre errou alguns gols também de pênalti, então o Grêmio precisava também de uma pessoa, um centroavante seguro, um jogador seguro para esses tipos de situação. Então esse futebol que a gente está vendo aí do Felipão é o estilo do Felipão, né? O Vila Sante agora também chegou, né? A gente pouco viu dele também no jogo de ontem, talvez por estreia, ainda um pouco inseguro, se adaptando ao futebol brasileiro, mas pode acrescentar muito a equipe e pode crescer muito ainda, Bozeca. Seguindo aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto, ainda sobre o Grêmio, mas não sobre a atual situação. Mas eu quero que tu conte uma história de um jogo mais emocionante que tu tem com o Grêmio. Pode ser um campeonato ou um jogo específico. Cara, o jogo que eu lembro, né, um jogo bem recente até, da Libertadores. A Libertadores de 2017, né, que o Grêmio foi campeão. Eu lembro que eu tava acompanhando aquele jogo em casa, tava em cima da cama ali. Eu lembro do primeiro gol, o gol do Fernandinho. Eu acho que tá na memória de todo gremista, né? Eu tava acompanhando e parecia que eu tava dentro lá, eu tava dentro do estádio, tava lá na Argentina, foi no segundo jogo, no jogo da volta, parecia que eu tava lá na Argentina com o Grêmio, né? Acompanhando o Grêmio. E quando o Fernandinho puxou aquele contra-ataque, ele na velocidade, ele já ganhou do adversário, do jogador do Lanús, e puxou, eu tava lá, vai meu, vai pô, vai meu, faz esse gol, toca, não, porque o Galvão que tava narrando o jogo, ele dizia, toca pro Luan, eu toca pro Luan, vai, quando ele fez o gol, cara, foi sensacional. Copa do Brasil também, que o Grêmio ganhou, contra o Atlético Mineiro, né? Recentemente também, né? 2016 também foi um jogo sensacional. Esse jogo, o segundo jogo, eu tava acompanhando. Aonde que eu acompanhei? Na Tia Comunidade lá com o Fábio Vec. Segundo jogo também
muita emoção, e a gente tava ali no centro, né, já vi os gremistas baixando, assim, comemorando, tinha uma concentração da gurizada ali no Grêmio, né, no Grêmio Olímpio Júdice. Eu lembro que teve um temporal, naquele dia teve um temporal e teve uma gurizada que tava ali acompanhando no Grêmio Olímpio Júdice, acabou o jogo, o pessoal baixou a 7 comemorando, eu já nem sabia o que fazia também, se ficava na rádio ou se ia comemorar, mas esses aí são os que mais me marcaram, porque são os títulos mais recentes, assim, que o Grêmio conquistou, então são aqueles que estão mais, digamos, mais fresquinhos na nossa memória, né, Bozeca? Até porque a gente ficou bastante tempo sem títulos, né? Então verdade, né? O da Copa do Brasil foi muito significativo para todo gremista, eu acho que todos tenham essa memória curta, né, que não faz tanto tempo. Tá, já que a gente falou do jogo mais emocionante que tu tem, eu quero que tu lembre de um jogo mais decepcionante com o Grêmio também. Cara, se eu for ter falar pelo... A gente tem mais se eu for ter falar pelo momento atual, assim, o jogo de ontem eu achei muito decepcionante, né? Eu achava até... questão de atitude, eu achei o Grêmio, para quem tá numa situação tão desconfortável, tão ruim, assim, eu achei também que faltou um pouco de atitude dos jogadores. Até no futebol a gente tem bem mais decepções, né? Infelizmente a gente tem mais decepções com o time do que glórias, mas as glórias sempre ficam mais marcadas, né? Com certeza, né? A gente comemora muito mais do que sofre, por mais que a gente perca bastante também. Mais um tópico aqui, quero que tu diga qual é o teu maior ídolo com a camisa do Grêmio. Maior ídolo? Ou pode ser um dirigente, pode ser um presidente, pode ser um jogador, ex-técnico, qualquer um. Cara, eu sou muito fã do Renato. Pra você. Eu sou muito fã do Renato, né? Pelo histórico recente, né? Como eu te disse aqui, eu nunca critiquei, não. Criticar eu já critiquei, mas eu gosto do Renato como treinador, né? O Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, porque eu acho que ainda vai ter uma história futura no Grêmio, né? Com certeza. Em breve. O Renato volta, né? Porque com certeza deixou muita saudade aí no torcedor gremista. Era o momento do Renato sair. Era o momento do Renato buscar outros meios, outras alternativas. Eu acho que até mesmo ele já não estava, podemos dizer que contente, né, no Grêmio, já estava com alguns problemas com alguns jogadores e diretores, então era bom ele sair e em algum outro momento ele retornar, né? Um Renato mais experiente, um Renato mais maduro. São ciclos, né? Ciclos se fecham e se abrem. Eu tenho certeza que ele vai retornar e trazer mais alegrias aí para os gremistas em breve. Eu quero saber quando começou a tua paixão, quando tu era um Paulinhozinho pequenininho lá? Pequenininho tu não é, mas quando tu já um dia foi pequenininho. Eu adorava pelo Grêmio, né? Isso. Tá. Com tua paixão pelo Grêmio. Minha paixão com o Grêmio. Bom, cara, eu gostava do Cláudio Pitbull. Lembro bem. Cláudio Pitbull, adorava o Cláudio Pitbull. E a partir daí que eu comecei a gostar do Grêmio, né? Conhecer um pouco mais, porque a gente às vezes é pequeno e a gente fala, o pai da gente diz, eu quero que tu seja gremista, eu quero que tu seja colorado. E a gente, tá, pai, eu quero, dá uma bala aí que eu vou ser gremista. Né? A gente leva na brincadeira, né? Mas a partir aí do Marcelinho Paraíba, Cláudio Pitbull, Rodrigo Fabre, Rodrigo Mendes, Luiz Mário, não lembra do Luiz Mário? Lembro. Darley, então, Mauro Galvão. A partir desses caras eu comecei a me interessar mais pelo Grêmio, conhecer mais um pouco da história do Grêmio, e a partir daí eu comecei a virar um torcedor mais fanático, né? Eu já fui mais fanático pelo Grêmio, mas hoje nem tanto, né? Eu era daqueles que chorava realmente por futebol, chorava numa derrota, chorava numa vitória. Hoje eu já tô mais zen, né? Mas eu fico... Não sei se eu posso falar... O Michael põe um pi ali. Deve ficar... com as derrotas do Grêmio lá, mas hoje eu já tô mais centrado, assim. Agora eu quero saber qual foi a tua maior loucura, o teu maior desafio pelo Grêmio. Cara, eu acho que eu não tenho muita lembrança de muita loucura que eu tenha feito pelo Grêmio. Eu acho que... claro, trabalho eu faltei. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Eu faltei. Até meus empregadores aí já ficam sabendo. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Trabalho eu faltei pra acompanhar alguma partida, ou antecipei a saída pra poder ir pra casa ler o jogo. A gente quer treta aqui nesse canal, a gente quer treta. Não, antecipei. Saída assim, a saída do trabalho eu antecipei pra... Uma dorzinha de cabeça, assim, que deu, assim. A antecipação assim de trabalho eu já fiz, assim, pra olhar o jogo, né? Quero que tu fale sobre o Romildo Bolzan Jr., que tu já até conheceu pessoalmente.
Fiz uma entrevista com ele quando ele esteve aqui na cidade, né? Eu acho um cara muito inteligente. Na minha concepção, na minha opinião, eu acho o Romildo uma pessoa inteligente, um dirigente capaz, né? Foi quem tirou o Grêmio aí dessa fila de títulos, quem colocou o Grêmio, quem estruturou, digamos assim, o Grêmio, né? Quem trouxe uma estabilidade para o Grêmio, né? E na questão de financeiro, o Grêmio hoje está bem, se não é a melhor equipe em termos financeiros, a melhor instituição em termos financeiros no futebol brasileiro, é uma das melhores. Então eu acho que é um dirigente muito capaz, muito competente, que só viveu anos de glória, né, enquanto presidente do Grêmio. Nesse último ano da sua gestão que ele está tendo esse problema, essa dificuldade. Creio que muitos dizem que o Romildo está guardando dinheiro, que o Romildo não está investindo, que o Romildo não está contratando, mas no momento que eu acho que toda a gestão do Romildo foi assim, né? E desde que ele assumiu o Grêmio sempre foi assim. Ele disse que ia buscar jogadores que viessem a agregar ao elenco, jogadores que a oportunidade de negócio no mercado, né? Que o Grêmio não ia em busca de grandes contratações, sempre foi assim. Sempre foi assim, desde o início da gestão do Romildo sempre foi assim, e o gremista sempre foi ciente, né? Não ia ser no último ano dele que ele ia abrir a mão, que ele ia gastar pra caramba, que ele ia trazer jogadores renomados, conceituados, e o que a gente tá vendo agora é que pelo momento, né, que o Grêmio tá vivendo, que aí sim, agora o Romildo teve que buscar alternativas e trazer jogadores para compor esse elenco aí do Luiz Felipe Scolari. Então, pra gente se despedir da galera aí, eu quero que tu fale um pouco sobre o Grêmio e te despede aí da galera. Cara, o Grêmio, pra deixar claro aqui pros gremistas, eu não sou o Romildo, não sou o Filipão. Quê? Não faço parte da comissão técnica, nem conheço o grupo de jogadores, né? Mas eu só pra falar aqui pros gremistas, né, que o Grêmio não cai. Eu afirmo pra vocês que o Grêmio Cravo. Não, eu tô cravando aqui, Bozeca. Vai ficar gravado, vai colocar no teu canal aí. O Grêmio não cai pra Série B. O Grêmio tem alguns jogos agora dentro de casa. Ganha do Bahia e ganha do Corinthians. Me cobra depois, ganha os 2 jogos. Tá começando a mudar, e os jogadores, até mesmo os jogadores estão caindo na real, que o Grêmio não é pra estar nessa situação que tá hoje, né? Ô, louco, mano? Ah, você conhece. Yes. Parabéns. Mas claro que o torcedor tem que ajudar também, incentivar, mas também não pode aceitar a situação que tá, né? Então é bem complexa essa situação aí. Não dá pra entender. O torcedor tem que ajudar, tem que incentivar, tem que apoiar, mas não pode aceitar também a situação que tá. Mas o Grêmio não cai. A gente vê tanta equipe, como é que eu posso falar aqui, tão inferior ao Grêmio nesse campeonato brasileiro. Muitas equipes. O próprio Cuiabá, que jogou com o Grêmio ontem, olha, muito ruim. Se o Michael não estivesse ontem em campo, o Grêmio não sairia do empate com o Cuiabá. Provavelmente. Se tu for ver isso aí, a vitória né, passa muito por ele. A vitória passa pelo Michael, porque ele deu o passe pro gol, ele achou aquele pênalti ali. Então, se o Michael não estivesse em campo ontem, o Grêmio perderia a partida. Porque, e tirando aquela jogada ali, eu não lembro de outra jogada ali que o Grêmio tivesse criado algo tão bom assim que resultasse num lance de gol. Eu também. Então o Michael ontem, no tempo que ele teve dentro de campo, lembrando que nós estamos gravando esse vídeo um dia depois dia depois do jogo, para ser reproduzido no domingo. No domingo. Então o jogo do Grêmio foi ontem contra o Cuiabá, a gente tá gravando um dia depois para reproduzir no domingo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas o que o Maicon teve em campo ontem, ele entregou muito mais que qualquer outro jogador nos últimos dias, podemos dizer assim, né? Nos últimos jogos do Grêmio. Então é um jogador que infelizmente, né, já anunciou que não vai ficar no Grêmio, mas também não tem condições de fazer um futebol, entregar um futebol tão bom assim como o gremista espera, né, de alta qualidade e rendimento, mas é alguém fora de série. E eu cravo aqui para os gremistas, né, aproveitando no canal aqui Papo de Gremista, que a galera vai seguir aí, vai acompanhar nas redes sociais essa nossa entrevista, vai compartilhar bastante, para dizer que o Grêmio não cai para a Série B. Não vai cair. Então tá gravado. Não cai. Tá gravado. Vai ter o segundo turno agora, é mais um turno inteiro
um calendário assim inteiro neste segundo turno, e essas equipes elas não têm não tem força, não tem elenco suficiente para aguentar um turno. Então a Chapecoense tá lá, né? A Chapecoense tá lá. Muito difícil. O Cuiabá tá lá. Esses dois eu já tô cravando, né? O Chapecoense, Cuiabá e o América estão lá. O Grêmio vai brigar, se brigar pelo rebaixamento, que eu acho que ainda vai brigar por Sul-Americana. Tomara. Eu acho que o Grêmio ainda briga por Sul-Americana, ou quem sabe até lá fica entre o G8, G10 ali, quem sabe beliscando, né, uma vaga na Libertadores do ano que vem. E tem chances na Copa do Brasil também, hein? Sim. Tem chance na Copa Sempre do Brasil. tá disputando, futebol é futebol. A gente sabe desse momento difícil que o Grêmio está vivendo, mas o Flamengo também está bastante envolvido com a Libertadores, né? O calendário deles é bem complicado, não tem nem datas. Mas o Grêmio tem chances claras na Copa do Brasil. O Filipão sabe jogar essa competição. Ele fecha a casinha, ele vai botar até o Romildo lá atrás para defender contra o Flamengo. Então tem chance na Copa do Brasil, não cai, e eu acho que vai para a Sul-Americana e belisca uma vaguinha na Libertadores, quem sabe do ano que vem. Tô sendo bem otimista, né? Tô sendo bem otimista com esse Grêmio aí do Filipão. É uma fase, é um momento, mas vai passar. Isso aí, a gente espera que o Paulinho acerte tudo isso aí, que é o sentimento de todo gremista. Então, aqui foi mais um Papo de Gremista aqui no quadro Histórias do Torcedor. Agradecer ao Paulinho, que veio junto com... Fica aí pra nós tirar uma foto ali, ó. Olha pra lá. Eu que agradeço a oportunidade, viu, Bozeca? Agradeço a oportunidade de falar com os gremistas. Eu até falei aqui que eu não sou de me amostrar tanto assim como gremista, falar como gremista, como a gente trabalha na parte da comunicação, no rádio, e faço alguns jogos também, né? Às vezes o pessoal nos taxa como dando alguma opinião como parciais, né? Mas não é isso, né? Então eu, às vezes nem me mostrava, nem me mostro tanto como gremista. Nunca falei também que eu sou gremista, mas como a nossa cidade é pequena, geralmente o pessoal conhece todo mundo, sabe quem é quem. Então a maioria sabe quem eu sou gremista, mas tu sabe que me perguntam ainda na rua, né? Mas a gente tá aqui pra explanar. Quando eu tava narrando o jogo do Grêmio, do Inter, eu narrei muito jogo ali na Tchê, narrei jogo na Salamanca também. Narrava um jogo do Inter, no outro dia o cara vinha me dizer: por que tu é gremista? Por que tu narrou mal aquele gol do Inter, não sei o quê? Aí narrava um jogo do Grêmio, o cara dizia: cara, mas tu tava sem vontade narrando aquele jogo do Grêmio lá, tu é colorado. Entendeu? Então eu deixava as pessoas naquela dúvida, mas eu acho que agora já vai... essa dúvida aí vai inexistir, né? Com essa entrevista agora, acho que o pessoal já conhece meu lado azul, preto e branco. Então tá, agradecer mais uma vez. Já deixa teu like, se tu não deixou lá no começo, lá nem no meio que eu falei, deixa agora no final. Comenta aí quem que vocês querem para uma próxima conversa aqui no quadro do canal. Alguém me solicitou? Solicitaram lá nos comentários. Chama o Paulinho. Mentira. Foi o Mazini. Mazini, chama o Paulinho. O único, porque eu pedi pra ele falar. Valeu, gente. Tá bem? Deixa o teu like. Até a próxima. Valeu.